Bom dia, gente. Eu vou resolver essa questão 5 envolvendo operações com funções. Se R é um conjunto dos números reais, a função f de R em R, dada por f de x, igual a x ao cubo mais 1 sobre 2, possui inversa. Aí qual é a inversa que ele possui? Tem essas 5 opções. Nós vamos desenvolver e verificar qual é a opção correta. Bom, pessoal, tá aí a resposta. Então perceba lá, ó, você tem f de x igual a x ao cubo mais 1 sobre 2, que é a função. Para você encontrar a inversa, você troca, esse f de x é a mesma coisa de escrever y. Você troca o y pelo x. Onde tiver x, bota y, onde tiver y, coloca x, certo? Então é o processo de encontrar a inversa. Eu fiz isso nessa segunda linha. Daí você vai procurar isolar o y, tá? Isolando o y, passei o 2 para cá, multiplicando o x, depois passei o 1 subtraindo. Você tem essa função. Agora você tem o y ao cubo, você é só passar a raiz você tirar a raiz cúbica do outro lado, certo? Dos dois membros. Então vai ficar a raiz cúbica 2x menos 1. Tá ok? Aí é o processo da inversa. Agora a questão número 6. Considere as funções reais f de x igual a 2x mais 1 e g de x igual a x menos k, com k sendo número real. Podemos afirmar que a composição da função f e g é igual a gf, né? f bola g é igual a g bola f para qualquer x real, se o valor de k for igual a. Então nós vamos verificar qual é o valor de k e ver quando é que a função é f bola g é igual a g bola f, certo? Porque funções, composição de funções não é comutativo. Bom, gente, na questão 6 aí, você tem a função f igual a 2x mais 1, a função g de x igual a x menos k, com k sendo o número real, certo? E aí a questão quer saber quando é que será igual f bola g e g bola f. Quando é que as duas composições são iguais? Porque, como eu já havia falado agora há pouco, a função composta não é comutativa. Então, qual deve ser o valor de k para que essa composição seja igual, certo? Bom, você pegando aqui, ó, f bola g de x, você tem quem? Você no lugar de f, onde aparecer x, você vai colocar o valor de g de x, ou seja, x menos k. Então, 2 vezes x menos k, coloca mais 1 lá, certo? Agora você vai fazer g bola f, tá? G bola f de x. Ou seja, onde aparecer x aqui, na g, você vai colocar 2x mais 1. Então, 2x mais 1 menos o k, certo? Agora você vai fazer a igualdade. Você vai igualar f bola x com g bola x. Não, f bola g com g bola f, tá? Então, fazendo a igualdade aqui, você só substituiu as equações que a gente encontrou. Então, f bola g é quem? 2x menos 2k mais 1. E g bola f, 2x mais k menos 1. Quando você vai ajustando para encontrar o valor de k, você anula 2x com 2x. O 1 você cancela com 1. E você vai passar esse k aqui para esse lado. Vai ficar positivo. Então, menos 2k mais k vai ficar menos k, certo? Então, menos k, do outro lado só sobrou 0. Se menos k é 0, mais k também é 0, tá? Então, tá aí, o valor real de k tem que ser 0 para que as composições sejam iguais. Então, se k for 0, você vai ter a função identidade. E a gente já viu que toda função aplicada com composição com a função identidade dá ela mesma. A função identidade é como se fosse o elemento neutro, entre aspas, né, de função composta, tá ok? Questão 7. Considere as funções f e g cujos gráficos estão representados na figura abaixo. Então, esse gráfico contínuozinho, gente, esse gráfico aqui, essa linha, é a função f, tá? E a função g é essa aqui, ó, tracejada, certo? Então, você vai analisar essas duas funções. Isso é uma composição de funções, certo? Então, vamos ver o que está sendo pedido ali.
ele pede o valor de f de g de 1 menos g de f de 1 é igual a. Então você tem as opções. Aí, gente, a gente vai trabalhar com a composição de funções, aplicando esses valores, esses pontos aí. O 1, certo? Na função f bola g e o 1 na função g bola f, tá? E aí nós vamos verificar qual deve ser o valor delas, dessa equação aí, tá? Vamos resolver. Então, gente, ó, pelo gráfico lá, você tem g de 1 é igual a 0. Você vai na função g e vê onde 1 está chegando. 1 está chegando no 0. Ele toca no 0. Quando, na função f, quando você tem lá o x em 1 é 1, ele encontra o menos 1, tá? Quando f vai no, quando o x é 0 na função f, o y é 1. Quando g, na função g, você tem o menos 1 está indo no 0. Então, você fazendo agora a composição f de g de 1 menos g de f de 1, o que é que você tem? Bom, quem é g de 1? G de 1 nós já vimos, g de 1 é 0. Então vai ficar f de 0, tá? Porque g de 1 é 0. E quem é g de f de 1? Quem é f de 1? F de 1, você vai aqui, ó, é o menos 1. Então vai ficar g de menos 1. Mas quem é f de 0 na função? F de 0 lá na função, aqui, ó, f de 0 é 1, tá? F de 0 é 1. Isso pelo gráfico, tá? F de 0 é 1. Quem é g de menos 1? G de menos 1 tá aqui, ó, é 0. Então é só fazer o resultado. Isso aqui vale 1, isso aqui vale 0. 1 menos 0, 1. Então tá aí a resposta, o cálculo da questão 7. Vamos na questão número 8. Tem aqui, dadas as funções f e g com funções reais, você tem aí f de 2x mais 1 igual a 4x mais 12 e g de x mais 2 igual a 2x menos 1, definidas para todo x real. Então pode-se afirmar que f de g de x é igual a 2 é um número. Então você tem as opções aí, divisor de 10, múltiplo de 4, fracionário, primo. E já vamos na questão 9 logo para adiantar, para não ficar grande o vídeo. A questão 9 diz o seguinte: considerando as funções f e g, tais que f de x igual a x mais 3 sobre 4 e f de g de x igual a 5x sobre 4x mais 4, assinale o que for correto. Então você tem as opções aí, nós vamos ver qual opção se enquadra. Tá? Agora a questão 9, diferente da 8, a 8 é de múltipla escolha, a 9 é a questão somatória. Você vai somar e assinalar as questões que estão certas. Vai somar o valor das questões e ver o valor que deu no total das questões corretas, tá? Bom, gente, a questão 8 tá aí, certo? Você tem f de 2x mais 1 igual a 4x mais 12, né? E g de x mais 2 igual a 2x menos 1 para todo x real. Ele quer saber o que será f de g de x igual a 2. Isso vai ser o quê? Né? Essa equação. Vai ser que tipo de, vai ser que opções? Tem as opções lá na questão, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, nós vamos determinar a função f de x. Então, vamos fazer o seguinte. No lugar disso aqui, vamos substituir por t. 2x mais 1, vamos dizer que é t. Uma variável aí, auxiliar. É 2x mais 1. Bom, assim você tem o seguinte. Isolando o x, você passando todo mundo para o outro lado, vai ficar t menos 1 sobre 2. Agora você vai aplicar t menos 1 sobre 2 na função, certo? F de t. Então, o que é que você vai ter no início? Você vai ter o seguinte, f de t vai ser 4 vezes t menos 1 sobre 2, mais 12. Ó, o x é t menos 1 sobre 2, certo? Então, você fazendo aqui a conta, 4 dividido por 2 vai ficar 2. Então, vai ficar 2 vezes t e 2 vezes menos 1. Então, vai ficar 2t menos 2. Quando somar com 12, vai ficar 10 positivo. Então, vai ficar f de t igual a 2t mais 10. Então, essa é a função f de t, certo? Quando x for t menos 1 sobre 2. Agora, eu vou determinando a função g. Substituindo x por x menos 2, você tem o seguinte, ó. Lembra da função g é essa aqui? Vou substituir x por x menos 2, certo? Por quê? Porque eu quero que vire x. Se eu botar
x menos 2 aqui vai cancelar ali a variável. Então, você tem aí, ó, x menos 2 mais 2, certo? A função vai ficar isso aqui, né? 2x menos 1, vai ficar isso aqui, ó. 2 vezes x menos 2 menos 1. No lugar de x, você bota x menos 2. Então, logo, g de x vai ser quem? 2x menos 5. Por quê? Aqui vai ficar 2x e aqui vai ficar menos 4. Quando somar aqui vai ficar menos 5, certo? Então, você fazendo a composição agora de f bola g de x igual a 2, que é o que você tem no início da questão, no enunciado, você vai pegar o seguinte, ó. Você onde tiver, na função f, onde tiver o x, você vai botar g de x nela. Então vai ficar 2, ó, veja aqui, ó. 2 vezes, no lugar do t, você vai botar o g de x. G de x, mais 10 igual a 2. Esse 2 é lá do início, ó, lá do início. Então você tem aí, no lugar de g de x, bota o valor dele, que é 2x menos 5. 2 vezes 2x menos 5 igual a menos 8. Certo? Fazendo a distributiva aí, você vai encontrar essa conta aqui, ó. 2x menos 5 igual a menos 4. Passo 2. Você não distribuir, passo 2 dividindo o menos 8. Vai ficar menos 4 aqui. E aí, passando o menos 5 para cá, vai ficar um positivo. Passo 2 dividindo 1. X é igual a 1 meio. E aí você tem como responder aí a questão. Certo? Pessoal, vou ficar devendo a questão 9, certo? Porque eu vou iniciar uma aula agora e não vai dar tempo eu concluir. Mas depois a gente pode fazer essa questão, certo? Até mais. Um abraço.